TV Câmara, Campinas. Em primeiro lugar, boa noite. Eu agradeço a presença de todos e quero ressaltar a todos que estão aqui, prestem atenção. Talvez não teremos uma oportunidade, apesar que eu vou solicitar para a dona Damasio novamente, de escutar um palestrante desse gabarito. É um orgulho, doutor Ricardo, tê-lo aqui em nossa casa. Trago um abraço do presidente Rafa Zimbaldi para o senhor, né? Não pôde estar presente porque essa época política ferve, mas eu posso dizer para o senhor, ele gostaria de estar aqui hoje. Ele, quando soube que o senhor que vinha palestrar, ele falou, puxa, eu preciso escutar esse homem. Esse homem é o que tem de melhor, né? O professor Ricardo, ele é juiz de direito e professor palestrante, né? Eu não trouxe aqui o currículo dele. Também não daria para começar a ler agora e terminar antes das 9 horas da noite. Mas posso ressaltar uma coisa. Ele é docente da Damasio há mais de 20 anos. Né? Então, eu gostaria de agradecer a você, Ana Lia, pelo carinho que você trata a Elecamp, pelo carinho que você trata, né, essa Casa de Leis, né, trazendo pessoas para nós, para palestrar, da qualidade do Dr. Ricardo. Né? Posso dizer a todos que estão aqui presentes, eu faço isso há quase 5 anos. Eu nunca tive, hoje, estou honrado de ter o Dr. Ricardo do meu lado aqui. Né? Um juiz que traz conhecimentos que eu tenho certeza poucos poderiam vir aqui falar no lugar dele. Eu queria agradecer também a doutora Ana Lia pelas outras palestras que nós já temos combinado, né? Pela sua equipe de trabalho, pelo pessoal que você dispensa para que seja, né, formatado, porque tudo que, quando nós vamos dar uma palestra, antes de acontecer, tem um caminho a percorrer. E esse caminho não é fácil. Ana Lia, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Eu queria ressaltar a presença de um vereador, Paulo Haddad, sempre parceiro, companheiro nas nossas palestras, né? E não falta. E ele não falta ele só, ele não falta com a equipe. Ele é um vereador que vem com a equipe dele, né? E hoje nós estamos tendo o prazer, né, de ter junto com a gente também, que quando me ligou e falou do interesse, o vereador Permínio me ligou e falou do interesse de assistir essa palestra. É um vereador de primeiro mandato, mas é um vereador focado e interessado, né, em fazer o melhor dentro dessa Casa de Leis. Ser vereador não é só ganhar eleição, ser vereador é uma missão, né? E eu vejo o Permínio com essa missão, carregando e honrosamente. Estou muito feliz por ter sido já vereador, de ver o vereador do quilate do Permínio também. E do Paulo Haddad, que tem sempre nos acompanhado e foi palestrante nosso aqui também. Né? Eu gostaria de, nesse momento, de agradecer também o Marcos Vinícius, que é assessor do pastor Elias de Azevedo, né? Um outro vereador importante. O Guilherme Vilela é assessor, advogado do Jorge da Farmácia. É outro parceiro que em todas as palestras nossa está contribuindo, né? Presidente de algumas comissões dentro da casa e sempre eficaz. A Solange Leite, né? Presidente do DEM Mulher de Campinas. Ela é assessora também do vereador Campos Filho. Você acredita? O Campos é meu amigo e fugiu agora. Então eu queria agradecer desde já e dizer, eu não vou demorar muito porque eu também estou sedento para ver. Eu vou ter de me ausentar daqui a pouco para abrir uma outra palestra do lado de lá, mas eu vou vir assistir essa, porque eu não sei se eu vou ter oportunidade novamente. Tá certo? Eu gostaria de passar para o Paulo Haddad agora, né, para fazer suas considerações.
Boa noite a todos. Um prazer, né, muito grande estar aqui, tê-los aqui com a gente. O meu amigo Roberto Delfino, quem eu carinhosamente chamo de fofo, porque ele é muito fofo mesmo, né, uma pessoa que transmite aí para a gente uma tranquilidade grande, né, uma amizade, um carinho. Aquele colo de irmão, aquele abraço de irmão. Por isso que eu tenho carinhosamente, né, eu tomo a liberdade de chamá-lo de fofo, porque ele é uma pessoa muito carismática e acolhedora. Obrigado pelo convite. O Dr. Ricardo Cunha, nosso juiz, também, né, quero cumprimentá-lo, falar da alegria de poder tê-lo aqui. Meu amigo Permínio Monteiro, o vereador, né, nós vereadores de primeiro mandato, mas com muita vontade, muita disposição, né, é muito bom a gente estar participando e aprendendo. Eu acho que a vida é um eterno aprendizado. A doutora Analia, né, que amiga, companheira, como o Roberto já mencionou, né, em outras oportunidades, de tá trazendo palestras para a gente que contribui muito, principalmente para nós, viu, Lia, que estamos nos formando aqui, aprendendo um pouquinho mais, isso é muito importante. Obrigado pela presença. A Solange Leite, que está representando o Campos Filho, o Guilherme, parceiro, amigo também, né, sempre pelos corredores, e nós nos encontramos e sempre com muita alegria, né, e o Jorge é um amigo querido, transmita aí um abraço, um forte abraço. O Marcos Vinícius, também do pastor Elias. Só para fazer aqui uma consideração, doutor Ricardo, nós, e o Permínio vai concordar comigo, nós que tivemos a oportunidade de disputar a eleição, né, de 2016, tivemos aí um pleito totalmente diferente de todos os outros, né? Se já ficavam procurando uma possibilidade de estar arrumando alguma forma de, talvez, achar algo errado, né? Não, nem tanto punir, porque eu acho que a ideia não é punir, mas ver algo que não estivesse certo e tá fazendo aí algum tipo de notificação para que os vereadores ou as pessoas que estivessem disputando esse pleito pudessem se adequar à nova legislação, e eu confesso que foi muito difícil. A gente não sabia o que podia e o que não podia. Claro que a gente tinha em mãos aí o regulamento, toda a regra do jogo, mas foi muito difícil, né? Uma eleição em que a gente não tinha possibilidade de estar divulgando as nossas ideias, seja com material impresso, seja com outro tipo de trabalho de rua, então ficou muito complicado. E eu acho que é um momento muito oportuno de nós estarmos discutindo, por isso que eu fiz questão que toda a minha equipe, e parabenizo também os outros vereadores que pediram para que as equipes viessem aqui, que daqui a algum tempo, né, 2020, nós vamos ter uma nova eleição, né, para o legislativo aqui municipal, mas tem uma próxima eleição aí que vem em 2018. Eu não sei se a formatação vai ser a mesma, mas eu quero registrar aqui a grande dificuldade que nós, enquanto candidatos, tivemos para superar, né, e muitos tiveram aí as suas contas aprovadas, mas com restrições, e tenho certeza que não fizeram nada, né, para que isso ocorresse, mas tiveram sim algumas restrições, nada grave, mas coisas bobas, né, que talvez a legislação ela possa mudar um pouco, e a tendência, a tentativa é de aprimorar, mas muitas vezes elas engessam um pouco e faz com que o trabalho de quem trabalha a sério, trabalha de uma forma idônea, acaba se complicando um pouco, né? E por muitas vezes até por excesso de zelo, tá? Então, falar da minha alegria de tê-lo aqui, doutor, e eu tenho certeza que vai poder contribuir muito com o nosso aprendizado. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Eu passo a palavra agora para o Permínio, para suas considerações. Logo em seguida, nós vamos desfazer essa mesa e já deixar a palestra, porque a gente está sedento para escutar o doutor Ricardo. Boa noite a todos. Queria cumprimentar a mesa, o meu nobre colega Paulo Haddad, o vereador atuante. Como você diz,
nós na primeira legislação. Estamos aí apenas 4 meses e pouco como legislador, porém, em relação a outros mandatos, né, de outros vereadores, eu acho que a gente está bem à frente. E graças a Deus a gente está tendo essa facilidade de poder acompanhar os outros vereadores de uma forma intensa, com essas oportunidades como esta, através do Roberto, de estar aprendendo novas legislações que a Constituinte nos permite a estar se atualizando de uma forma legalista. Então, parabéns, Paulo Haddad, pelo seu trabalho, pela sua atuação como um excelente vereador nesta casa. Agradecer também ao nosso colega diretor Roberto Delfino Júnior pela sua excelente atuação na Elecamp. Agradecer também à doutora Ana Lia. Se eu não me engano, a Ana Lia é a esposa do Carlos Sampaio. Não, irmã? É isso? Tá. Eu frequentei o Damásio lá. Fui aluno. Isso daí. Obrigado. Tá. Agradecer também a Solange Leite, agradecer o Guilherme Vilela, presença, e o Marcos Vinícius, assessor do vereador Pastor Elias. E agora, para complementar a nossa fala, gostaria aqui de parabenizá-lo, o excelentíssimo doutor juiz, senhor Ricardo Cunha. É uma honra muito grande estar recebendo o senhor nesta casa. E gostaria de confessar aqui que ontem, lendo lá o seu currículo, eu fiquei inveja não, porque a gente não pode ter inveja de ninguém, mas fiquei lisonjeado e orgulhoso de poder estar recebendo aqui. E confesso que fiz uma propaganda do seu currículo para outros vereadores. Então eu costumo dizer, eles não veem, eles vão perder uma palestra muito importante, que vai ser muito rica e vai contribuir para o nosso mandato, para os assessores, que eu tenho certeza que são competentes para estar também aí absorvendo esse estudo, esse conhecimento. E tem uma coisa que o meu finado pai sempre falou, excelência, o conhecimento é a única coisa que ninguém rouba da gente, a gente vai levar para a vida inteira. Então eu tenho certeza que vocês vão sair ricos desse conhecimento aí, para estar absorvendo, para estar assessorando os demais vereadores. Então, excelência, eu fiquei muito orgulhoso do seu currículo, um currículo excelentíssimo. O senhor é juiz desde 1990, atua na cidade de São Paulo e também é professor no Damásio. Temos esse privilégio de estar recebendo aqui. Então, com certeza vai ser uma palestra muito rica que vai estar sendo absorvida por todos, e vamos estar acolhendo isso para o nosso conhecimento no dia a dia. Também sou operador de direito, me formei na Metrocampus em 2010, sou a segunda turma de direito. Também tive esse privilégio de estar lá onde estava como reitor o senhor Eduardo Coelho. Tivemos vários professores renomados que também nos forneceu esse conhecimento para o nosso dia a dia. Então eu costumo dizer, como vereador, nessa questão ajuda um pouco, ajuda a gente estar desenvolvendo determinados projetos para beneficiar a população de Campinas. Muito obrigado, eu acho que não alonguei, mas eu fiquei emocionado pela presença e pela palestra que a gente vai receber. E também cumprimentar a nossa assessora Karina Murari, uma jovem advogada muito competente também, que nos auxilia lá no gabinete. Muito obrigado. Eu queria só agradecer a todos mais uma vez e dizer, é difícil, prestem bastante atenção, é difícil ter uma palestra desse quilate. Eu tô assim, não sou formado em direito, eu sou psicólogo, mas posso dizer para o senhor, sou apaixonado pelo direito, tenho um filho advogado, e dizer o quanto o vereador precisa de conhecimento. E aos assessores, vocês estão de parabéns. Parabéns de vocês estarem aqui. Muito obrigado de vocês estarem aqui. Essa é a missão da Elecamp, trazê-los para essa palestra. Que Deus abençoe. Doutor Ricardo, eu passo a palavra para o senhor, não vou me alongar mais, e dizer, eu vou só abrir a outra, mas vou voltar. Se eu entrar, o senhor não fique chateado comigo.
Boa noite a todos. Agradeço inicialmente, eu vou chamá-lo de professor Roberto, porque é psicopedagogo também, e certamente tem muito carinho por essa parte de compartilhar conhecimento. Agradeço muito a generosidade, o carinho. Vereador Paulo, muito obrigado pela presença, por prestigiar aí esse compartilhamento nosso. Vereador Permínio, obrigado pelas palavras, é uma honra para mim estar aqui com todos. A senhora Solange, que é assessora do Campos Filho, grande satisfação, frequenta aqui a mesma igreja que eu, minha filha aqui de Campinas, a família aqui de Campinas, frequentamos a mesma igreja quando eu estou aqui de sábado, né? Ele, aliás, é um grande músico também, aí, um cantor de primeiríssima linha, mande um abraço para ele, grande satisfação. Professora Analia, não é? Com a qual compartilho aí a oportunidade de trabalhar também, a Analia certamente há 15, há 20 anos talvez. É um grande orgulho estar aqui, senhores assessores, senhoras assessoras, que conduzem, né, os nossos trabalhos e nos trazem aí à luz, nós como juízes também, contamos demais com os nossos assessores para que tudo possa fluir, braço direito e braço esquerdo normalmente da gente. Muito importante, acho que a presença aí dos colegas para que a gente possa realmente trocar algumas ideias a respeito desse tema. Com relação ao tema crimes eleitorais, eu trouxe em primeiro lugar aqui para os colegas uma situação que diz respeito ao histórico desse tema. Quando é que começa a história que envolve justiça eleitoral, envolve crime eleitoral? Quando a gente verifica a Constituição do Império, nós tínhamos apenas eleições indiretas, nossa primeira Constituição, 1824, exclusivamente eleições indiretas. Era um sufrágio que chamam de sufrágio censitário, porque se exigia que as pessoas tivessem uma renda mínima para ser eleitoras. Havia todo um critério para alguns poderem ser eleitores e uma renda anual mínima, R$400 mil, para alguém ser candidato para determinados cargos. Então, isso denotava naturalmente uma situação absolutamente elitista da época, e com forte influência econômica direta, explícita, e não tínhamos justiça eleitoral nesse período. Seguiu nossa história, a gente verifica na nossa primeira Constituição republicana, Constituição de 1891, tanto o artigo 34 quanto o artigo 47 demonstram que as eleições eram reguladas e realizadas, apuradas pelo próprio Poder Legislativo. E isso, naturalmente, trazia uma série de problemas, acusações de parcialidade, porque estavam sendo, de certa forma, fiscalizados e apurados esses votos pelos próprios pares. Tínhamos desde a acusação de mapismo, que era tudo à mão, e no final da contagem o voto de baixo passava para o voto de cima, o voto de cima para o voto de baixo. E o fato é que os eleitos eram sempre os mesmos. O que, de certa forma, é comum até hoje, quando há qualidade para essa reeleição, e incomum quando não há qualidade. Havia uma manipulação muito grande, e isso na Revolução de 1930 e depois da Revolução de 32, acabou trazendo a necessidade para manter o próprio sistema, podemos chamar de democrático para a época, íntegro. Precisavam de um órgão que tivesse o mínimo de isenção, justamente para organizar, disciplinar e apurar as eleições. E aí surge, nesse momento difícil da nossa história, talvez um momento semelhante ao que vivemos hoje, surge a justiça eleitoral pelo Código Eleitoral de 32, que é o código que primeiro conferiu o direito de voto às mulheres. Para ter uma ideia, na Suíça as mulheres começaram a votar no final da década de 60, 1968. E no Brasil, a partir de 1932, já tínhamos mulheres participando da política. Elegemos uma senhora que foi muito importante ali na Revolução de 32, na sequência, ela foi constituinte em 34. Foi um grande avanço e se trouxe ali a justiça eleitoral como um órgão que buscava dar o mínimo de idoneidade e de imparcialidade às eleições. Na sequência,
nós tivemos as mudanças trazidas pelo próprio Código Eleitoral, inclusive quanto aos crimes eleitorais. O primeiro momento que se tipificou crime eleitoral no Brasil foi no Código Eleitoral de 32, e que já trazia previsões muito similares à do artigo 350 do Código Eleitoral de hoje, que trata do Caixa 2. Já trazia o crime de corrupção eleitoral, que seria a compra de votos. Então, os problemas que verificamos hoje, que se tornaram muito mais evidentes agora, mais transparentes, eles, na verdade, vêm sendo enfrentados, não se sabe se maior ou menor intensidade, desde a década de 30. E a curiosidade dessas previsões, dessas tipificações de crime eleitoral já naquela época, é que se valorizava muito a chamada prisão celular, que é a prisão em cela. É a prisão, ok? Em detrimento de outras. Inclusive havia uma previsão de conversão de multa em prisão. Hoje o mais comum, pelos 50 anos no Código Penal, é a conversão da prisão em multa, né? Mas na época se prestigiava a conversão da multa em prisão, como uma forma de inibir. Hoje nós temos um discurso muito simplista, contrário às prisões, falando que há muito encarceramento, e infelizmente, sobretudo no estado de São Paulo, as pessoas que estão encarceradas, em regra, são pessoas de altíssima periculosidade e que só estão encarceradas por serem de altíssima periculosidade. É lamentável, mas é um momento difícil da nossa história. Então, há que se tomar muito cuidado quando se imagina um sistema de penas alternativas, que é valiosíssimo, mas que exige um acompanhamento que nós ainda não temos e presos que nós ainda não temos. Nós temos aí uma experiência da PAC muito valiosa, a PAC mais conhecida de São José dos Campos, mas é um sistema de ressocialização com presos selecionadíssimos, funciona muito bem. Mas ali o material humano que se tem já era valioso. São pessoas que se perderam por questões infelizes da vida, cometeram erros por vezes graves, mas isolados. Não era crime organizado, tal como a gente enfrenta hoje em São Paulo. O fato é que, sem maiores pudores ou políticas corretas, se tratava muito da prisão celular. E toda a finalidade aqui era a moralização do sistema eleitoral. Veio a constitucionalização da justiça eleitoral pela Constituição de 34, na sequência entre o período do Estado Novo, a ditadura do Getúlio Vargas, Constituição de 1937, e a justiça eleitoral é extinta, até porque não tínhamos eleições no primeiro período do Getúlio Vargas. Ressurge a justiça eleitoral quando o Estado Novo cai, e a partir de então entramos na Constituição de 1946, mantendo a justiça eleitoral e constitucionalizando novamente essa estrutura, e o Código Eleitoral de 1965, em vigor até hoje, recepcionado pela Constituição de 88 em sua maior parte, e que trata dos crimes eleitorais e do processo penal eleitoral em seus artigos 283 a 354. No entanto, já na época do governo militar, passamos a ter alguma ingerência política na justiça eleitoral. Nós tivemos, em primeiro lugar, aqui ainda não ingerência política, mas uma modificação substancial com a inclusão de um juiz federal nos TRS. Hoje, os tribunais regionais eleitorais, eles são formados por 7 integrantes. Nós temos 2 desembargadores de Tribunal de Justiça, escolhidos pelo próprio Tribunal de Justiça, 2 juízes de direito, escolhidos pelo respectivo Tribunal de Justiça, um desembargador federal ou juiz federal, só temos 5 TRFs, então alguns estados não têm desembargador federal, é designado um juiz eleitoral, que é o 5º integrante, e 2 advogados de notório saber jurídico, reputação ilibada. E aqui o grande problema é o critério de escolha desses advogados para o TRE. Fosse uma indicação pura
da OAB fosse uma indicação OAB-tribunal, uma indicação conjunta, talvez não houvesse problema. Mas há uma percepção de que há uma falha nesse sistema à medida em que os dois advogados que atuam no TRE, além de poderem manter a advocacia paralelamente à sua atuação como magistrado, isso já é uma situação muito complicada de se administrar, como eles são escolhidos? O Tribunal de Justiça indica o nome de 3 advogados para cada uma das vagas, são 2 vagas. Essa lista tríplice vai via TSE para as mãos do Presidente da República, e o Presidente da República escolhe entre aqueles 3, um que vai ocupar a vaga de juiz do TRE por 2 anos. E os nossos presidentes, dentro do nosso sistema, eles têm partido. E tem grupos políticos. E isso, de certa forma, não necessariamente fere a credibilidade, mas traz muitas dúvidas se o critério é o mais adequado, você deixar para alguém que tem partido, que faz parte de um grupo político, escolher os juízes, os 2 juízes advogados do TRE, que tem esse mandato de 2 anos durante os quais eles podem advogar. Então, há uma certa dificuldade aqui, mesma dificuldade que se verifica no Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral, que é composto por 3 ministros que atuam concomitantemente no Supremo. Hoje o presidente do TSE é o ministro Gilmar Mendes, que está envolvido em grandes polêmicas públicas, talvez tenha se colocado nessas grandes polêmicas, é criticado internamente por quase toda a magistratura de carreira, porque coloca em risco um sistema de certo distanciamento profissional, à medida em que se envolve em muitas polêmicas. Isso incomoda muitos magistrados de carreira. Uma coisa é uma pessoa estar inatingível em Brasília, num ambiente supremo. Outra coisa é o juiz da comarca, que convive no dia a dia com os prefeitos, com os vereadores, e que acaba se envolvendo em desgastes tremendos quando julga impugnação de mandato eletivo, investigação judicial eleitoral, crimes eleitorais, ações de improbidade, e que fica extremamente exposto a uma situação criada por quem fala muito. Isso é muito ruim. De qualquer maneira, como é o TSE hoje? Nós temos lá 3 ministros que atuam concomitantemente no Supremo, 2 ministros que atuam concomitantemente no STJ, o relator do caso da chapa Dilma Temer, o ministro Herman Benjamin, é ministro do STJ, ele é o corregedor eleitoral e é quem conduziu o processo, e 2 advogados que atuam como ministros durante 2 anos, e a escolha é muito parecida com a dos TRS, só que quem elabora a lista tríplice não é o TJ do Estado, é o Supremo. O Supremo indica 3 advogados para cada vaga, e cabe ao Presidente da República, sem a necessidade de qualquer aval do Senado Federal, escolher um desses 3 para ser ministro do TSE durante 2 anos. Nós talvez venhamos a vivenciar um fato inusitado, se a chapa Dilma Temer não for julgada até o mês de junho, abrem vagas no TSE, e quem vai indicar, quem vai nomear, na verdade, dentre 3 indicados, é o presidente Michel Temer, ou seja, ele vai nomear 2 dos 7 juízes que vão julgá-lo. Isso é completamente fora do contexto, é um desenho constitucional equivocado, não é? E os senhores que estudam o tema, que vivem isso o dia inteiro, é importante que os senhores ajudem isso a mudar, porque vão ser vítimas. As principais vítimas disso é quem tem credibilidade para se eleger de maneira limpa. O cidadão que tem capacidade para se eleger de uma maneira decente, porque é popular, porque tem carisma, porque tem capacidade, ele é a maior vítima disso. Porque o sujeito que é bom não precisa corromper ninguém para nada. Okay? Ele segue o caminho dele. A parte que tem razão no processo, ela não vai querer comprar um juiz. Quer comprar quem não tem razão, senão não precisaria comprar, não é?
seria a lógica. Eu trabalhei 4 anos na corregedoria do CNJ e vimos situações inusitadas de pessoas que tinham razão, são juízes e desembargadores que já foram afastados, alguns com processo criminal hoje, em que a pessoa comprava para o outro não comprar. Olha que situação inusitada, que ponto chegamos. O Estado tem esses problemas. O cidadão comprava alguém antes para o outro não comprar. Fechava a casa, vai. Ok? Isso completamente inusitado. Completamente inusitado. Pessoa que tinha o direito de comprar alguém é totalmente fora do quadrado. Então, há problemas nas nossas instituições, evidentemente, por todo momento que se vive, a gente percebe que a gente vai ter que fazer alguma coisa, senão vamos tombar, e aí o combate ao crime eleitoral, ele se torna cada vez mais importante. Quando a gente chega aqui no artigo 287 do Código Eleitoral, nós verificamos que aplicam-se aos fatos incriminados nesta lei, aos fatos tipificados no Código Eleitoral, as regras gerais do Código Penal. E dentre essas regras gerais, talvez a mais importante seja o concurso de pessoas. Quando a gente pensa em concurso de pessoas, o artigo 29 nos traz que aquele que de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este culminada, na medida de sua culpabilidade. Os senhores devem estar acompanhando, certamente gostam do tema, a delação do João Santana, que hoje se tornou pública, do marqueteiro e da sua respectiva esposa. E eles colocam questões de como, pelo que consta da delação, o chefe, que seria o Lula, segundo disse o João Santana, organizava o encaminhamento do dinheiro para onde ia. E claro que isso não é problema de um partido, isso é problema de uma estrutura, isso é muito complexo. De qualquer maneira, quando pensamos em concurso de crime, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinada, aí sim na medida da sua culpabilidade, na medida da sua culpabilidade. Nós temos, de outro lado, a possibilidade de aplicação do abrandamento da Lei 9.099 de 1995. A Lei 9.099 é a que instituiu aquele que é chamado de juizado de pequenas causas, no cível, são os juizados especiais cíveis, e, do lado criminal, o GCRIM, o Juizado Especial Criminal, com seus procedimentos. E essa abertura permite que nas infrações de menor potencial ofensivo, que são aquelas cuja pena vai até 2 anos, se tenha a transação penal, e com isso se pode escapar de penas privativas de liberdade, se pode escapar de uma série de consequências de um processo criminal, se evita uma inelegibilidade, da qual vamos falar, que se prolonga por 8 anos, além do cumprimento da pena, por ser considerado uma infração de menor potencial ofensivo. Então a inelegibilidade dura 8 anos menos, e por vezes sequer se aplica quando há transação penal, por ser infração de menor potencial ofensivo. E de outro lado prevê que em crimes já um pouco mais graves, cuja pena mínima não seja superior a 1 ano, se aplique a suspensão condicional do processo. A pessoa cumprindo as condições da suspensão condicional do processo, que é o artigo 89 da Lei 9.099, é extinto o processo e não resta qualquer mácula que possa gerar inelegibilidade ou nada disso. Então, essa previsão de aplicação subsidiária ou supletiva, tanto do Código de Processo Penal, quanto da lei do GCRIM, da lei das infrações de menor potencial ofensivo, lei que traz no seu contexto também a suspensão condicional do processo, é uma saída interessante. Por vezes, um acordo, seja na transação penal, mas sobretudo na fase da suspensão condicional do processo, ele livra esse acusado de diversas consequências nefastas, inclusive para a vida política. Então, realmente pode ser uma estratégia, uma suspensão condicional do processo, à medida em que são impostas algumas medidas alternativas, como ajudar a um centro comunitário
e outras prestações alternativas, sem que reste qualquer mácula para aquela pessoa e para sua elegibilidade, justamente porque a conduta foi de menor potencial ofensivo ou está dentro daquelas que permite a suspensão condicional do processo. O vereador Paulo nos colocava aqui a questão de uma pequena ofensividade, às vezes, uma conduta que não caracteriza propriamente má fé, mas que às vezes acaba se enquadrando dentro de uma tipificação criminal, e daí essa oportunidade que não deve ser desprezada, seja na audiência preliminar da transação penal, ou melhor ainda, lá na frente da suspensão condicional do processo, para esses casos cuja pena mínima não seja superior a 1 ano. Então, são estratégias aí de um eventual processo. Ao processo todos nós estamos sujeitos, não é? É interessante às vezes analisar essa possibilidade. Quando a gente pensa em direitos políticos negativos, nós estamos pensando em causas de perda ou suspensão dos direitos políticos. Esses direitos políticos negativos, essas causas de perda ou suspensão dos direitos políticos, eles são disciplinados no artigo 15 da Constituição Federal. E ali nós temos duas situações que trazem maior preocupação para os senhores que são políticos ou que assessoram políticos. Tanto a condenação criminal transitada em julgado, quanto determinadas condenações por improbidade administrativa, geram a suspensão dos direitos políticos. O cidadão que é condenado criminalmente, pode ser crime doloso, crime culposo, contravenção penal. Enquanto durar os efeitos da condenação, ele fica com os direitos políticos suspensos. Estamos pensando aqui em condenação transitada em julgado. Artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. Havendo condenação criminal transitada em julgado, aquele que foi condenado fica com seus direitos políticos suspensos enquanto durar os efeitos da condenação. Mesmo que essa pessoa esteja no que chamam de sursi, suspensão condicional da pena, ou já esteja num livramento condicional, ela está sofrendo consequências da condenação. Tanto que ela está, suspensão condicional da pena. Enquanto duram os efeitos da condenação, seja porque a pessoa está presa com condenação definitiva, seja porque está sob essas outras medidas, sob essas condições, ela está com os direitos políticos suspensos, o que significa que ela não pode ser votada, não pode ser candidata e também não pode votar. Direitos políticos suspensos, os ativos e os passivos. Por outro lado, estamos pensando aqui em condenação transitada em julgado. Vamos ver outra hipótese já que é um pouco mais severa do que essa. A pessoa que é condenada por improbidade administrativa, estamos agora pensando num processo da área civil. Lei 8.429 de 1992. Lei 8.429 de 1992. Essa lei tem os artigos 9º, 10º e 11º, tratando justamente dos fatos que tipificam improbidade administrativa. Tem até um novo que envolve diretamente os municípios, que foi inserido pela Lei Complementar 157 de 2016. Essa lei complementar trata de ISS, Imposto sobre Serviços. E ela traz uma previsão nova de improbidade. Ela inseriu o artigo 10A na Lei de Improbidade Administrativa. Diz respeito à concessão indevida de benefícios de ISS e a não revogação desses benefícios no prazo de 1 ano, ou seja, até o final de 2017. Então, é importante que os senhores verifiquem se isso pode lhes trazer alguma consequência em termos de município de Campinas. Artigo 10A da Lei 8429 de 1992, uma nova hipótese de improbidade administrativa que diz respeito especificamente aos gestores municipais. O fato é que a lei de improbidade, ela prevê o seguinte: aquele cidadão que é condenado
definitivamente, aqui ainda a previsão meramente constitucional e da Lei 8429, por improbidade administrativa, não é crime, ele ficará com os direitos políticos suspensos por um prazo que vai de 3 a até 10 anos. De 3 a 10 anos, suspensão dos direitos políticos. 3 a 10 anos. Por improbidade administrativa. Ali tem várias hipóteses. Uma hipótese é enriquecimento ilícito, é o artigo 9º. Uma segunda hipótese é causar lesão ao patrimônio público. E essa hipótese da lesão ao patrimônio público, ela é muito ampla, muito ampla. Então, por vezes, a rejeição de contas por um aumento irregular, isso pode levar a uma condenação por improbidade e a uma suspensão, e aí conforme a hipótese, de 3 a 10 anos. E o terceiro artigo que trata dessas tipificações, que é o artigo 11 da Lei 8429, ele dita que violar princípios da administração pública pode caracterizar improbidade administrativa. Violar princípios da administração pública, isso é muito subjetivo, pode acarretar uma condenação por improbidade administrativa e pode acarretar a suspensão dos direitos políticos também. Então, um primeiro momento que preocupa aqui, do ponto de vista de capacidade eleitoral passiva, de ser eleito, é a improbidade. Com relação ao crime, nós temos aqui que, em relação à Constituição, a condenação, ainda que não conste da sentença, não é necessário que isso conste explicitamente da sentença em caso de condenação criminal, ela vai gerar suspensão dos direitos políticos enquanto durar os efeitos da condenação transitada em julgado. Bem, no entanto, a chamada lei do ficha limpa, a lei do ficha limpa, a lei de iniciativa popular, ela traz a seguinte situação. Os condenados pelos crimes especificados nessa própria lei, nessa linha E do inciso 1 do artigo 1º, os condenados por aqueles crimes, e nós vamos ver quais são aí especificados, eles ficam inelegíveis desde a condenação transitada em julgado, ou, e aqui a grande questão, ou a condenação proferida por órgão colegiado, eles ficam nessa situação, com os direitos passivos suspensos, a elegibilidade suspensa, desde a condenação transitada em julgado ou desde a condenação proferida por um órgão colegiado. Então, o cidadão foi condenado criminalmente em primeiro grau por um desses crimes, recorreu e o Tribunal de Justiça, ou TRF, confirmou. Está inelegível. Inelegível por 8 anos. Inelegível por 8 anos. E esses 8 anos, eles são contados a partir do cumprimento da pena. Então, se o cidadão foi condenado a uma pena de 5 anos, essa pessoa fica inelegível por 5 anos mais 8 anos. Ela fica inelegível por 13 anos. É o que traz, inclusive, uma recente súmula do TSE, a súmula 61, no sentido de que o prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista nesse dispositivo projeta-se por 8 anos após o cumprimento da pena. Ou seja, é uma medida bastante dura, realmente bastante dura, embora justificável pelos tipos de crime que geram essa circunstância. Mas fica aqui a observação que pela lei, isso daqui está inserido hoje na Lei Complementar 64/90, a Lei das Inelegibilidades. A Lei do Ficha Limpa, ela inseriu disposições na Lei das Inelegibilidades. Essa disposição, portanto, prevê a inelegibilidade a partir da condenação por órgão colegiado, por tribunal, e não apenas a partir do trânsito em julgado. Órgão colegiado, 2º grau. Então, antes de passar pelo STJ, antes de passar pelo STF, o cidadão já está inelegível. Ok?
quais são os crimes que geram esse prolongamento? Por que eu coloquei em verde algumas questões aqui, né? Nem recomendo que a gente faça slide colorido, mas aqui é só para a gente realmente entender o porquê disso aqui. Os crimes que geram esse prolongamento da inelegibilidade por 8 anos, além do cumprimento da pena, são crimes contra a economia popular, incomuns hoje, salvo para quem é comerciante, contra a fé pública, estelionato, ok? Um dos. Contra a administração pública, contra o patrimônio público, patrimônio privado, então seria furto, roubo, sistema financeiro, mercado de capitais, crimes eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. Não é qualquer crime eleitoral que é sancionado com pena privativa de liberdade. Mas nos casos de crimes eleitorais, a maioria o é, sancionado com pena privativa de liberdade, cidadão que é condenado por órgão colegiado por crime eleitoral, ele fica inelegível por 8 anos além do cumprimento da pena. Quando temos aqui essas outras situações, por que eu coloquei em verde tráfico de entorpecentes, racismo, terrorismo, crime hediondo? A repulsa popular foi tão forte em relação ao crime eleitoral, e eu falo isso porque nós que somos da administração pública, tanto nós juízes quanto os senhores que estão no dia a dia da política, às vezes a gente perde um pouco a percepção do grau de repulsa que se começa a ter em relação a todos nós. Em relação a todos nós. Quando acontece uma catástrofe no Supremo, o sujeito trabalha lá na comarca dele 16 horas por dia, ele é atingido. O juiz da comarca é atingido junto. Quando acontece uma questão envolvendo o José Dirceu, os políticos, os vereadores, pode ser um sujeito dedicadíssimo à causa humana, ele é diretamente atingido. A repulsa é tão grande que compararam o crime eleitoral ao tráfico de entorpecentes, compararam ao racismo, ao terrorismo, aos crimes hediondos, estupro, coisas do gênero. Quer dizer, nós estamos num momento em que a repulsa cresce em relação a tudo isso, a repulsa cresce. E o fato é que todos esses crimes, inclusive os eleitorais, aos quais a lei comine pena privativa de liberdade, geram esse alongamento da inelegibilidade por 8 anos. Isso é quase uma morte política para uma pessoa, né? Em 8 anos a gente vai ficando mais velho e vê que 8 anos é muita coisa, assim. Depois muda muita coisa em 8 anos, ok? Quando se pensa hoje em associação criminosa, esses delitos que têm sido tratados nas chamadas colaborações premiadas, quem é que pôs a pecha de delação premiada? Porque a lei não chama delação premiada, a lei chama de colaboração premiada. Os advogados de defesa têm um marketing muito forte. São grandes escritórios e fazem legitimamente o jogo da defesa, não se questiona isso não. Mas o marketing é muito forte, tem recursos diferenciados. Então aquilo que é chamado de colaboração premiada, seria uma colaboração social, o cidadão delatar o outro que também cometeu crime, tentaram colocar isso na pecha de delação, dedo duro, o cidadão que fere a lei do silêncio. E ele, na verdade, é um colaborador social. Essas pessoas, com todos os problemas que trazem, e é curioso quando a gente vê aquele Paulo Roberto Costa, até o Marcelo Odebrecht, que parecia um homem muito frio, ele estava mais tranquilo depois da, aspas, delação premiada que fez. Ok? Estava mais tranquilo. Está há 2 anos sem ver filhos, né? Enfim, parece que ficou um pouco mais em paz. O fato é que isso chama colaboração premiada, quando envolve esse mundo de pessoas que estão apontando.
Quando as pessoas se associam em 3 ou mais para cometer crimes, elas podem ser enquadradas em associação criminosa. Isso é uma associação eventual. Foi para um período eleitoral, foi para um assalto a um banco, ok? Pode ser um crime eleitoral acidental ou impróprio, no sentido de que nem está tipificado no Código Criminal, mas no Código Eleitoral, mas se a finalidade é eleitoral, ele se torna um crime eleitoral. Então estamos aqui diante dessa situação. E aí, essa questão do grau de ofensividade da conduta, hoje existe um embate entre 2 teorias. Uma teoria que chamam de funcional sistêmica radical, de Jacobs, e outra teoria que trata melhor da ofensividade, analisa melhor o grau de ofensividade, que é de Roxin. Quando se pensa numa teoria funcional sistêmica radical, defendida por parte dos nossos criminalistas, nós estamos diante de que a ofensa à norma em si, ela demonstra um desprezo da vontade social. Se existe uma norma, se é necessário que se estabeleça uma norma, é porque ao menos parcela da sociedade resiste àquele comportamento. Se todos tivessem o mesmo comportamento, não precisava ter a norma para punir, para nada. O professor Ives Gandra, quando trata de tributo, o Ives Gandra pai, ele fala que tributo é norma de rejeição social. Ele diz o seguinte: se não tiver lá multa de 70%, se não pagar, as pessoas não pagam. Porque as pessoas não gostam de pagar tributos por uma série histórica de razões. O matar alguém, que está tipificado no Código Penal, já não é uma norma de rejeição social. A maioria de nós não mataria ninguém no curso da vida, ainda que isso não fosse um crime. Não é da natureza da maioria de nós matar os outros. Ok? Dá vontade de dizer, mas você não vai matar as pessoas. Por isso que a gente tem a racionalidade, enfim, o lado humano da gente. Né? Isso é uma situação que, mesmo não estando na lei, a maioria das pessoas não cometeria o crime, não praticaria aquele fato. Tributo não. Se não estivesse na lei tal, a maioria das pessoas não pagaria. Ele é uma norma de rejeição social. Okay? Então, o que é que nós temos aqui? Quando se pensa nessa teoria funcional sistêmica radical, o que se busca é proteger a vontade social explicitada na lei. Então temos uma aplicação mais radical das sanções aqui. Quando se pensa num princípio da ofensividade, nós caímos inclusive nos tais crimes de bagatela. Por vezes, a ofensividade é tão inexpressiva, que não faz sentido punir. Ok? Às vezes, infelizmente, a Rede Globo talvez tenha trazido uma colaboração grande para o país, falamos a mesma língua, temos uma cultura muito parecida no país inteiro. Isso talvez tenha sido devido a essa emissora televisão. E ela traz coisas muito ruins para o país. Um grau de desinformação tremendo, uma informação por vezes dirigida, que é criticada, foi muito pior no passado. Quem lembra do debate do Lula e do Collor, talvez o Lula fosse presidente lá atrás, e não quando foi. Pegaram o que tinha de melhor na fala do Collor, o que tinha de pior na fala do Lula, e tombaram o Lula naquela eleição. Okay? Ontem ele falou mal da Globo no depoimento para o Sérgio Moro. Né? Quando se pensa nessa situação de menor ofensividade, eu mencionei da Globo, porque outro dia estavam fazendo uma série, as pessoas saindo da prisão, uma mãe chorando na porta, ele é inocente. Claro que a mãe é mãe dele. O repórter vai entrevistar a mãe e a verdade passa a ser a palavra da mãe. Eu peguei um caso em Taquaritinga de uma senhora que era de Minas Gerais. O processo dela correu em Taquaritinga, aqui no interior de São Paulo. Filha era inocente, filha era inocente. Essa mulher foi uma semana no fórum. Eu liguei para o juiz de Minas. Estava lá, execução de pena. Eu falei, o que aconteceu? Porque eu não tinha mais nada do processo.
E o rapaz tinha matado nesses ônibus sacoleiros do Paraguai. Ele matou 2 pessoas, acoronhada, para assustar os outros e tal. Tinham 40 testemunhas do que o cara fez. Ok? Mas, claro, era a mãe dele. Claro que para a mãe ele era inocente. Eu vou falar para a mãe, ele matou 2 sujeitos acoronhados. Não falei nada para a mãe. Falei que iam olhar lá e tal. Mas pegar a mãe e falar, não, olha, ele não fez nada. E falar, ele está preso sem ter feito nada. É inocência demais também, né? Ele furtou bolacha, sim. Na véspera ele matou 4, ele é traficante, aquele dia ele roubou bolacha. É verdade, ele furtou bolacha, mas antes ele matou 4 pessoas. Então, ele está preso pelos 4 que ele matou e não por ter furtado bolacha. Não, são os problemas que a gente tem com informação. O fato é o seguinte, em crime eleitoral, não se admite a bagatela. Não há crime de bagatela em matéria eleitoral. Esse voto foi conduzido pela ministra Carmen Lúcia. E por que, não está aqui não, mas nós vamos passar por ele. Por que não há crime de bagatela? Porque o valor ofendido, qual é? É a soberania popular. A ofensa se dá sobre a soberania popular. Quando o cidadão pratica corrupção eleitoral e compra voto, ele está tirando o lugar do outro, que era honesto, não comprou voto e não se elegeu. Então isso acaba gerando um desequilíbrio que faz com que, e sabemos bem, a gente que atua como juiz eleitoral sabe dos problemas, e sabe da dificuldade de não se correr atrás de algumas coisas, porque o outro vai se eleger porque fez. E às vezes se corre atrás para não deixar que o outro se eleja. É muito complexo isso. Mas, de qualquer maneira, quando isso chega num processo criminal, não se admite em relação ao candidato a teoria da bagatela. Falar, pô, mas ele deu 50 telhas para o cara. Não há bagatela. E o que recebeu? Porque o crime de corrupção eleitoral do artigo 299 do Código Eleitoral, ele pune não só a conduta de quem oferece ou de quem entrega a vantagem, mas ele pune também a conduta de quem solicita a vantagem, de quem recebe a vantagem, do eleitor. Em relação ao eleitor, se tem admitido, quando pessoa de notória vulnerabilidade, a absolvição. Em relação ao candidato, não se admite a questão pertinente a crime de bagatela, nada disso. Em relação ao eleitor, sim, temos precedentes, admitindo um tratamento diferenciado, já muito mais baseado na questão da pequena ofensividade, porque os nossos eleitores também são corruptos nesse aspecto. Nós temos uma cultura complexa para ser corrigida, e será, né? Os suecos, os finlandeses, que hoje estão no teto do mundo, eles foram os vikings, os bárbaros, dizimavam as pessoas, roubavam as mulheres, matavam os homens, levavam como escravas. Hoje é um povo altamente desenvolvido. Então, a perspectiva é que a gente vá superar aí nossos problemas. Nós também não somos bárbaros nem vikings, temos nossos problemas, mas provavelmente a gente vai evoluir. Não colocava um cristão para lutar com um leão no Coliseu? A gente não faz mais isso, a gente evoluiu. Quando a gente olha para trás, a gente evoluiu. Talvez a gente pudesse ter evoluído mais, mas evoluímos, não é? Fato é que não se admite crime de bagatela em relação aos políticos. Aí vem uma seguinte questão. A gente falou há pouco de associação criminosa, aquela situação eventual. Mas existe também a figura da organização criminosa. E é na figura da organização criminosa que a gente verifica aquelas estruturas. Não temos o setor de operações estruturadas da Odebrecht. Então, ao dar esse nome, a Odebrecht quase que se inseriu dentro desse dispositivo da organização criminosa, porque ela existe justamente quando se tem associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, né? Esse é um prédio
Era uma coisa realmente sofisticada, enraizada ali, que visa justamente obter vantagens mediante a prática de crimes. Isso é organização criminosa. A gente às vezes trata de uma forma diferenciada, mas essa estrutura e a estrutura do PCC, elas são vistas hoje da mesma forma. É crime organizado, isso chama crime organizado, é organização criminosa. E o tratamento que se tem procurado dar é de organização criminosa. E justamente na organização criminosa é que nós vemos aí a colaboração premiada. É exatamente a Lei 12.850 de 2013 que tem sido utilizada. A colaboração premiada não é novidade entre nós. Nós já tínhamos isso na Lei dos Crimes Hediondos, em outras normas. Mas o fato é que a colaboração premiada ganhou força com a Lei de Organização Criminosa, que por sua vez somente foi implementada entre nós por pressão internacional, já que ela permite que se acompanhe fluxo de dinheiro de terrorismo, por exemplo, e em razão daquelas manifestações de junho de 2013, que deixou todos perplexos, ninguém sabia exatamente aonde ia parar aquilo, e acabaram aprovando a Lei da Organização Criminosa. Okay? Quando a gente fala que não sabe onde vai parar, tem uma história recente da Romênia, da década de 80, final da década de 80, quando depois que cai o Muro de Berlim, a Romênia ainda se mantinha como um país comunista fechado, duro, altamente corrupto, e em determinado momento, sem que houvesse protestos prévios, tal, houve um levante popular, invadiram o Palácio Presidencial, que era meio como o Palácio dos Bandeirantes aqui em São Paulo, uma área residencial e uma área técnica de secretarias, mataram todos os ministros, mataram o presidente, a mulher, o filho, puseram fogo, numa revolta que durou 24 horas. Foi uma coisa, simplesmente o mundo veio abaixo porque se perdeu o controle. Então, quando a gente coloca essas situações de uma lei mais rígida, ela acabou nascendo no contexto de um movimento que assustou e que depois se perdeu, porque não havia uma liderança. Mas deixou algumas raízes, a gente passou a ver muito mais manifestação. Fato é que nós temos esse contexto da organização criminosa e dentro dele a possibilidade de colaboração premiada. Quais os benefícios de quem entra numa colaboração premiada? E claro, é caso a caso. Nós temos aqui a possibilidade do Ministério Público não oferecer acusação formal, não oferecer denúncia, redução de até 2/3 da pena privativa de liberdade, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, eventualmente, até perdão judicial. Os benefícios são generosos, desde que, aí tem todas as regras da colaboração premiada, desde que ela realmente traga avanços na investigação criminal. O Lula ontem coloca que citar o nome dele virou pré-requisito para delação premiada. E não é. É que o que se apura naquele contexto é uma suposta organização criminosa da qual ele supostamente participaria. Então, o contexto de envolver o Lula na investigação, ele é natural por uma organização que ele supostamente, no aspecto político, é uma liderança inquestionável, extremamente carismático, e se do ponto de vista legal houve participação por parte dele, Lula, é natural que a delação envolva o seu nome, não é? Agora, claro, ela não é utilizada, ela não basta, ela não é utilizada de maneira exclusiva para uma condenação, que é necessário que se apresentem aí outros elementos. Teoria do domínio do fato, usada na condenação do mensalão. Ministro Joaquim Barbosa, ministro Carlos Aires Brito. Teoria do domínio do fato, Klaus Roxin também.
Uma pessoa que tem autoridade direta e imediata sobre um agente ou grupo de agentes que pratique ilicitude, em situação ou contexto de que tenha conhecimento ou necessariamente devesse tê-lo, pode ser responsabilizada pela infração do mesmo modo que os autores imediatos. Isso é o domínio do fato. Já utilizada no nosso direito, utilizada antes do mensalão, mas ela se tornou conhecida como mensalão, no sentido de que aquele que tem autoridade imediata sobre um agente ou grupo de agentes estão praticando ilicitudes. E essa pessoa está numa situação, contexto, de que deveria ter conhecimento, ou tinha conhecimento, deveria ter conhecimento do que estava ocorrendo, ela pode ser responsabilizada pelo mesmo crime do autor imediato. É o que chamam de autoria imediata. Imediata. Ok? Há um senso comum, a gente chama de um padrão do homem médio. Tem situações que a gente sabe que são como são, porque são óbvias. Ok? Há um contexto em que as situações são óbvias. E isso foi atraído agora para processos que têm fundo eleitoral. Teoria do domínio do fato. Isso tudo passa a ser mais conhecido pelos nossos aplicadores do direito. Antes do mensalão, não se falava em teoria do domínio do fato. Em aulas, os nossos promotores, procuradores da República, eles tomaram conhecimento disso há bem pouco tempo e começam a aprofundar o conhecimento disso com bastante intensidade. Okay? É aquilo que chamam do padrão do homem médio. Padrão do homem médio. Então a gente cita muitos casos aí que estão em andamento, porque há situações realmente, a mulher do Sérgio Cabral, quando depois saiu muito pelas redes sociais, o povo um pouco incrédulo com as afirmações que ela fez. Ok? Enfim, ver agora a história para a gente saber o que acontece. Mas o domínio do fato, ele é aplicado realmente para os líderes. Para os líderes. Para aqueles que tinham ou devessem ter aí conhecimento, ou deveriam ter conhecimento daquilo que ocorreu. Dois tipos de tipicidade que podem ser importantes quando a gente faz a defesa de algum caso que envolve aí crime eleitoral. Tipicidade conglobante e tipicidade legal. Quando a gente pensa em tipicidade legal, é um juízo antigo, um método antigo de julgamento, que a gente chama de juízo de subsunção. Se pega o fato e se encaixa na norma. É algo meio mecânico. É um juízo de subsunção, de encaixe mecânico, juiz boca da lei, do direito francês. Os franceses não confiavam nos juízes na Revolução Francesa, mas os mantiveram porque eles eram úteis nos litígios entre particulares, e no campo do que envolvia o Estado, eles criaram um contencioso administrativo e afastaram os juízes, e funciona assim até hoje. Os ingleses sempre confiaram nos seus juízes. Tanto confiam e confiavam que eles trabalham com os precedentes, tem pouquíssimas leis escritas, e eles trabalham com os precedentes. Os precedentes são formados pelos tribunais e se tornam normas vinculantes, é algo que chegou agora com o novo CPC de maneira forte ao nosso direito. Os precedentes judiciais, teoria dos precedentes. Quando a gente pensa num juiz que julga sem uma lei clara ou sem grande número de normas, esse juiz está trabalhando com juízo de ponderação. Juízo de ponderação. Ele mede as consequências. O que o vereador Paulo colocou, isso é muito importante. Esse juízo de ponderação é muito importante. Às vezes falam, não, tem muito ativismo judicial, o juiz está criando. O juiz tem que fundamentar. Permitir que o juiz julgue só com juízo de subsunção pode ser uma injustiça muito grande, porque ele deixa de analisar o caso concreto, as circunstâncias do caso concreto. Quando a gente pensa num juízo de ponderação, ele está considerando todas as circunstâncias. É a tipicidade conglobante. Ele analisa a questão do ponto de vista do direito civil,
do direito do consumidor, das práticas e do direito criminal em si. Tipicidade conglobante. É mais rico esse juízo e permite que a gente adapte as normas à realidade social que estamos vivendo. A gente talvez precise dar não um passo de mudança, talvez a gente precise dar 2 passos de mudança. A gente precisa fazer uma readequação e seguir em frente. Porque a gente conversa entre homens, às vezes, que se fôssemos punir cada moleque que comete uma coisa errada, todos nós íamos ter passado pela Fundação Casa, porque quebrou um vidro, chutou alguém, bateu em alguém. Tem um limite que a gente vai precisar dar 2 passos. Precisam ser dados, mas talvez sejam 2 passos. Okay? Eu conheci a União Soviética em 1983 e era um horror. Polônia, Alemanha Oriental, eles foram muito rápidos e a mudança não se sustentou, nem econômica nem socialmente. As mudanças, o que preocupa nessa reforma trabalhista, e os senhores têm muita influência sobre os deputados em reforma da Previdência, não é que ela não precisa ser feita, ela precisa ser feita, mas ela não pode ser feita de maneira muito rápida que ela não vai se sustentar. Isso vai criar uma resistência, um problema social gigantesco, precisa ser feito. Precisa ser feito aos poucos. Não é uma coisa de tirar o Bolsa Família hoje. Tira o Bolsa Família hoje, você mata 25 milhões de pessoas, ou você põe essas pessoas na subnutrição de novo de um dia para o outro. É bom, precisa ser consertado o negócio, feito com seriedade e tal, mas tirar, se arrebenta socialmente o país. A gente volta 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então, essa tipicidade conglobante é a que nos permite a análise de algumas questões de maneira ampla, de maneira, como diz aí, global. Em relação aos crimes eleitorais previstos no Código Eleitoral, nós temos aqui algumas situações que merecem uma análise maior, até pela incidência mais frequente. Crimes eleitorais cometidos por meio de imprensa. A lei de imprensa, ela foi afastada numa arguição de descumprimento de preceito fundamental pelo Supremo. Foi afastada, se entendeu que ela não era compatível com a Constituição de 88 e tal, e se afastou a lei de imprensa. O Código Eleitoral, no entanto, ele trata de crimes contra a honra praticados por meio de imprensa. Tem um limite tolerável no debate político, mas tem um limite que destrói a imagem da outra pessoa de maneira definitiva, e esse também não pode ser aceito. Aí nós temos a seguinte situação: a revogação dos tipos penais da Lei 5.250, ela não afastou os crimes eleitorais cometidos por meio da imprensa previstos no Código Eleitoral. Vale dizer, subsiste calúnia, injúria, difamação praticados via imprensa no Código Eleitoral como crimes, com uma particularidade. Fora do meio eleitoral, uma calúnia, injúria, difamação, ela é de ação penal privada, precisa que o cidadão contrate um advogado, entre com uma queixa-crime contra o ofensor. Em matéria eleitoral, todos os crimes são de ação penal pública. Todos são de ação penal pública incondicionada. Vale dizer, o que se ofendeu não foi a pessoa, também a pessoa, mas a pessoa é secundária. Se ofendeu a liberdade de voto. Quando você mente atribuindo um crime, uma conduta desonrosa a alguém, você está afetando a lisura da eleição, a vontade do eleitor. Ele deixa de votar naquela pessoa induzido por uma mentira. Então, o que interessa aqui se defender é a soberania popular, é o livre exercício do voto, a clareza, a transparência das eleições. Então, esses crimes subsistem, calúnia, injúria, difamação, inclusive cometidos por meio da imprensa, processados e punidos com base no Código Eleitoral, conforme se extrai desse habeas corpus do TSE 258/303. Okay? Outra situação que nós temos, também muitos processos envolvendo isso, inscrever-se fraudulentamente eleitor. Quanto menor a cidade, maior esse problema. Pessoas que são induzidas, às vezes, a se alistar como eleitores e com uma votação de 30, de 40 votos, 3 votos eu cheguei a ver no município chamado Fernando
Fernando Prestes, aqui no interior de São Paulo, lá de São Carlos, 3 votos de diferença, muda uma eleição. Então, conseguir que 50 pessoas se alistem regularmente como eleitoras pode mudar o resultado de uma eleição. Tivemos agora num condado na Inglaterra, há uma semana atrás, a eleição empatou. E não havia critério mais de desempate. E o que é que fizeram? Chegaram a ler? Palitinho. Jogo do palito. Quem pega o palito? Tradição. É o que eu falei dos costumes. Eles tinham resolvido uma eleição assim 200 anos antes e resolveram num jogo de palitinho. Okay? São circunstâncias, às vezes, inusitadas, mas não resta outra, né? Ia ser cara ou coroa na moeda. Mas acharam que o fato de usar uma moeda podia parecer que a eleição estava sendo decidida pelo dinheiro. Então usaram o outro critério, que era o jogo do palito. Ok? Aquele negócio de tirar sem deixar cair os outros palitos. Tá? Enfim, funcionou, está lá o cara eleito, o outro reconheceu. Nesse contexto, a gente tem aí a criminalização dessa inscrição fraudulenta como eleitor, pena reclusão de até 5 anos, pena alta. Quando o Código Eleitoral não traz a pena mínima, se é crime de reclusão, a mínima é de 1 ano. Se é crime de detenção, a mínima é de 15 dias. Ao contrário do Código Penal, que prevê pena mínima e máxima, ele muitas vezes só traz a pena máxima. No caso de reclusão, aí, essa pena é pena de 1 até 5 anos. 350, a questão do caixa 2. Artigo 350 do Código Eleitoral. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou ainda inserir nesse documento, ou fazer alguém inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, tudo para fins eleitorais. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou inserir uma manifestação falsa. Isso daqui é falsidade ideológica, que a gente chama no direito penal comum, é uma espécie de falsidade ideológica. O que acontece aqui? A Lei 9.504 de 97, a Lei Geral das Eleições, ela trata da prestação de contas. E essa prestação de contas, ela acaba sendo utilizada, muitas vezes, para fins de algumas impugnações, inclusive a impugnação do mandato eletivo em razão de abuso do poder econômico. A captação irregular de sufrágio, quando se verifica que as contas não batem, que a pessoa usou algum dinheiro extra para fazer captação irregular de sufrágio do artigo 41A da Lei 9.504, que é o lado cível do oferecer vantagem para obter votos. Levou a cassação do governador do Amazonas há uma semana atrás. Ok? O que é que nós temos aqui? O caixa 2. Quando se insere num documento de prestação de contas um valor de gastos inferior àquele que efetivamente circulou, e isso tem sido falado com muita naturalidade, não, veja, isso é só caixa 2? Isso é caixa 2, com reclusão de até 5 anos. Ok? Isso não é só caixa 2, isso é caixa 2. O problema foi uma cultura equivocada que levou realmente ao uso de dinheiro não declarado em inúmeras campanhas, um grande número de campanhas. Alguns dizem, não sei se é exagero ou não, espero que seja, que não há político eleito sem caixa 2 no país. O fato, imagino que haja muita gente eleita assim sem caixa 2 e muitos outros eleitos com caixa 2. Gera um desequilíbrio, é uma covardia, na verdade. É a mesma coisa que você dopar, os argentinos não doparam os brasileiros uma vez na água, tal, tem um rolo desse. É mais ou menos isso, você tem uma vantagem artificial sobre a outra pessoa. Você está com armas muito mais fortes do que a outra pessoa na sua mão. Então é absolutamente ilegítimo. O fato é que isso está criminalizado. O que é que ocorreu em relação ao projeto do MPF, do Ministério Público Federal, das 10 medidas de combate à corrupção? São medidas amplas, envolvem desde um sistema de transparência dentro do judiciário, sistema de transparência e de agilidade no julgamento de ações de improbidade, e vem vindo. Ação de extinção de domínio do patrimônio obtido com dinheiro indevido,
e passa por uma figura que criminaliza o uso do dinheiro do Caixa 2. E aí o argumento foi o seguinte: olha, se estão querendo criminalizar é porque não era crime antes. Esse foi o debate. E daí que os procuradores, eles são inocentes, eles são inocentes. Na verdade, são novos. E fizeram um trabalho brilhante com essas 10 medidas. Pode levar a essa confusão? Pode. A forma como apresentaram pode levar a essa confusão. Mas o fato é que o tipo previsto nesse novo projeto das 10 medidas de combate à corrupção, ele é diferente desse tipo do artigo 350, ele não revoga o 350. E esse 350 é o crime do Caixa 2. E aí vem alguma jurisprudência, que alguns julgados do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que é equivocada a afirmação de que nenhuma omissão de informações, ou inserção de informações inverídicas em prestação de contas, tem aptidão para caracterizar aí esse crime, porque foi posterior à eleição. O crime eleitoral ele pode ser cometido desde o momento lá da inscrição do eleitor até depois das eleições, exatamente em prestação de contas. Muitos diziam o seguinte: mas isso já foi praticado depois da eleição, é a prestação de contas, é aí que houve o crime. Não é. Aquilo tudo integra o processo eleitoral, integra a legitimidade das eleições. E confirmando esse entendimento do TSE, nós temos aqui, 2014, a prática consubstanciada na faculdade de documento, no âmbito da prestação de contas, possui finalidade eleitoral e relevância jurídica, pois tem o condão de atingir o bem jurídico tutelado pela norma, que é a fé pública do eleitor. Aí vem. O tipo previsto nesse artigo é crime formal, sendo irrelevante a existência de resultado naturalístico, bastando que o documento falso tenha potencialidade lesiva. Ele é nocivo por si só. Quando a gente fala em crime formal e crime material, que seria o outro crime, o crime formal ele não exige o resultado. Ele é nocivo por si mesmo, a conduta é nociva. E esse crime é considerado crime formal. Vem mais uma vez aqui, o tipo previsto nesse artigo não é meio necessário, para a preparação de qualquer outro crime, ele é crime autônomo. Crime autônomo. O fazer uso do documento falso já tem outra caracterização, também tipificada aí, e mesmo aqui não se exige a ocorrência do dano efetivo à fé pública. Mais uma vez, crime formal, não exige resultado. Então eu trouxe esses dados para os colegas, não vou querer aqui me prolongar demais. Basicamente uma visão do que é que está acontecendo em relação aos crimes eleitorais, em que contexto isso tem sido visto, de que forma se tem procurado melhorar a aplicação. A gente está sugerindo também por escolas públicas, escolas de juízes, escolas do Ministério Público, que os nossos profissionais sejam melhor habilitados para perceber isso aqui. Como é uma atividade, de certa forma, secundária de juízes e promotores eleitorais, o juiz eleitoral, os colegas sabem, é o juiz civil, o juiz de família, o juiz da infância e juventude, tem 1 milhão de atribuições, em época de eleição ele vira o juiz eleitoral. A gente quer que esses juízes estejam melhor preparados, seja para aplicar, quando necessário, um juízo de subsunção, de razoabilidade, seja para saber o caminho a seguir e buscar dentro do âmbito eleitoral a colaboração premiada e outros mecanismos que deem efetividade e tragam uma verdade real nesse resultado, não só a verdade formal. Ok? Agradeço muito e fico à disposição dos colegas. Muito obrigado a todos, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado. Volta a palavra ao nosso professor Roberto aqui. Obrigado. Eu creio que vocês saem daqui hoje levando uma bagagem maravilhosa para casa, né? Eu vejo... Quantos são advogados aqui? Então, eu creio que vocês estão levando um presente da Damásio e um presente da Ilecamp, né? E dizer, doutor Ricardo, que para mim vai ser muito importante trazê-lo novamente aqui.
Viu, Analia? Eu quero provocar mais uma dessas suas palestras para que esse povo nosso da Câmara, né, que hoje, um dia, com 2 palestras juntas, gostaria de unir mais gente, né, porque é enriquecedor. Né? Um abraço do nosso presidente Rafa Zimbaldi, né, e passo em suas mãos um certificado da Elecamp, né. Eu sei que é um simples certificado pelo muitos que o senhor já deve ter, mas eu posso dizer para você que é do meu coração aqui que vem vindo esse para o senhor. Obrigado, vereador Permínio, vereador Paulo Haddad, a todos os assessores. Obrigado de vocês estarem aqui presentes. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Analia. TV Câmara Campinas.